Queridos irmãos e irmãs, para nós compreendermos o peso dessas palavras, porque essas palavras são pesadas, dirigidas à nação de Judá. Para a gente compreender o peso dessas palavras que Deus dirigiu a Jeremias nesse texto, nós precisamos primeiro caminhar pelo cenário histórico que envolvia o profeta Jeremias naquele momento. Assim, não é possível, fica difícil, não é possível compreender bem uma palavra sem saber a quem ela foi dita, em que hora ela foi dita e o que estava em jogo quando ela foi dita. Isso chama-se contexto, o que estava além do texto. O contexto, portanto, não é apenas um pano de fundo decorativo, né? Ele, na verdade, é parte da mensagem, que a gente precisa entender o contexto para compreender melhor por que algumas palavras foram ditas. E quando nós entendemos o contexto, fica muito mais fácil. E assim, precisamos entender esse contexto do profeta. Jeremias foi chamado ao ministério durante o reinado do rei Josias. Guarde esses nomes. Rei Josias. Josias foi um dos poucos, isso mesmo, um dos poucos reis de Judá que eram de fato tementes a Deus, verdadeiramente tementes a Deus. A grande maioria dos reis de Judá não temiam a Deus, faziam tudo o oposto daquilo que Deus queria. E Josias era, pois, verdadeiramente um homem chamado temente a Deus. E o que Josias fez para ser um homem temente a Deus? Ele promoveu uma reforma religiosa lá em Judá. Como assim uma reforma religiosa? É que o povo de Judá estava envolvido numa série de problemas. Josias, restaurou, por exemplo, a observância da lei, a lei de Moisés, porque o povo já não obedecia à lei. O povo de Deus, os israelitas, os hebreus, já não obedeciam à lei de Deus. Eles criaram altares a deuses e começaram a cultuar deuses nesse momento. Então, Josias veio e fez uma reforma, retirou todos esses altares, devolveu a lei para que o povo pudesse cumprir a lei. Então, por essa razão, Josias foi considerado um rei temente a Deus. Mas isso durou pouco, foi por pouco tempo. Josias foi morto em batalha, numa guerra, e o povo logo retornou ao paganismo e a cometer injustiças das mais variadas. O capítulo 18, esse que nós acabamos de ler, é situado provavelmente no início do reinado de Jeoaquim. Jeoaquim era o filho de Josias e assumiu o trono quando o pai, Josias, morreu em batalha. E Jeoaquim viveu num período de profunda instabilidade, de problema político e espiritual. Jeoaquim, que era filho de Josias, era o oposto do pai. Se Josias era um homem temente a Deus, correto, justo, Jeoaquim era o oposto, era exatamente o oposto. Voltou a cultuar deuses. No cenário geopolítico, essa palavra hoje é muito comum, você já deve ter ouvido falar em geopolítica. Estamos agora num momento crucial geopolítico do mundo. No cenário geopolítico daquela época de Jeremias, o mundo estava passando por uma reviravolta de poder, porque isso é eterno, irmão, não nos enganemos. Essa geopolítica de impérios, de poderes, isso aí sempre existiu, não é agora, isso não é de agora. O Império Assírio, lá naquele momento, o Império Assírio estava entrando em colapso, o grande Império Assírio estava entrando em colapso, e no horizonte já subia uma outra potência, um outro império, a Babilônia, conhecida
de nós, com seu rei Nabucodonosor. Então, no mesmo tempo que a Assíria, o império assírio estava se desmoronando, acabando, já nas sombras e nas cinzas do império assírio, já subia o império babilônico. E Jeremias, o profeta, sabia disso. Isso que é um profeta. O profeta, ele lê a realidade. O profeta não é cigano que lê palavra, que fica vaticinando. A gente às vezes confunde isso. A gente acha que profeta é aquele que vaticina, que fala coisas sobre o futuro, como quem mediunicamente descobre as coisas do futuro. Não. Os profetas, eles sabiam fazer a leitura do seu tempo, a leitura geopolítica, e assim emitiam a sua palavra. Só que o profeta tinha algo além. Deus falava com os profetas. Jeremias sabia o que estava por acontecer. Deus já havia lhe falado, lhe revelado, e ele passou décadas. O profeta Jeremias passou anos, décadas, alertando o povo do seu pecado, alertando o povo da sua idolatria. O profeta então dizia: gente, a Babilônia virá, está aí, está se levantando, vocês não estão vendo? Jerusalém vai cair, Jerusalém cairá, e o templo de Jerusalém será destruído. O profeta alertou o povo de Deus por anos a fio a esse respeito, mas os líderes políticos e os falsos profetas da época diziam o oposto, diziam e apregoavam ao povo o contrário. Eles diziam: paz, não se preocupem, paz, estamos em paz, há paz, paz, quando não havia paz, quando não havia paz. Jeremias, o profeta, era visto como um traidor. Sim, o povo de Deus achava Jeremias um traidor, porque ele dizia e pregava tudo aquilo que o povo não queria ouvir. É sempre assim. Chegou a ser preso, Jeremias foi preso, foi jogado num poço de lama e foi proibido de entrar no templo de Jerusalém, porque ele dizia, pregoava coisas que as pessoas queriam tapar os ouvidos para não ouvir. Espiritualmente, Judá havia acumulado um histórico devastador. O povo havia abandonado o Deus da aliança de maneira desavergonhada. Adoravam deuses como Baal, Azerá, Astarte, Moloque, sacrificavam os próprios filhos a Moloque. Sim, o povo de Deus, os israelitas, sacrificavam os próprios filhos para Moloque. Era esse o povo de Deus. Era esse o povo que havia sido libertado do Egito. Era nesse clima de apostasia generalizada, perigo político iminente, porque a Babilônia ia invadir, e por conta da recusa coletiva, o povo se recusava a ouvir o profeta. Foi por causa disso que nós temos esse texto que acabamos de ler. Foi por isso, esse é o contexto. Foi por esta razão que Deus falou para Jeremias, capítulo 18, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. É assim que começa a história que nós queremos falar nessa noite. É sobre esse momento que nós gostaríamos de meditar com você. E o título da nossa meditação não poderia ser outro a não ser Nas Mãos do Oleiro. Nas Mãos do Oleiro. Você já sabe da história. Jeremias, então, Deus manda Jeremias ir até a oficina do oleiro. Chega lá, o oleiro está trabalhando no barro, o barro se desmancha nas mãos do oleiro, ele retorna a fazer novamente um barro, e Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como o oleiro fez com esse barro? Será que vocês acham que eu não posso fazer o mesmo com vocês? Esse é o contexto de por que Jeremias foi levado até a oficina do oleiro.
conduzido até a oficina do oleiro. É sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos e irmãs essa noite. Quando Jeremias chega à casa do oleiro, ele observa o artesão trabalhando sobre a roda. O texto descreve a cena da seguinte maneira: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. A primeira coisa, irmãos, que essa imagem nos ensina é que o barro não possui autonomia. O barro não possui autonomia. Ele não escolhe o que será. O barro na mão do oleiro, foi isso que Deus estava mostrando para o profeta. Ele não escolhe o que será, qual será o fim dele. Muito menos o barro determina a sua forma final, como ele será ao final. Toda a existência depende das mãos do oleiro. Toda a existência daquele barro vai depender do que o oleiro fizer com aquele barro. É o oleiro quem define se aquele barro se tornará um vaso para água, um vaso para lavar roupa, uma jarra para colocar vinho ou qualquer outro utensílio. É o oleiro quem determina o que será o barro. Não é o barro quem diz: olha, oleiro, faça-me um vaso para colocar água. O barro não diz isso para o oleiro. Depois de mostrar essa cena ao profeta Jeremias, Deus aplica diretamente a lição ao povo de Israel. Casa de Israel, será que eu não posso fazer o mesmo com vocês? Com essas palavras, irmãos, Deus estabelece um princípio espiritual fundamental para mim e para você. O ser humano, eu e você, o ser humano não é o oleiro da sua própria vida. Você não é o oleiro da sua vida. Você não é o oleiro da sua existência. Na verdade, nós somos como o barro nas mãos de Deus. É isso que Deus está querendo ensinar ao profeta. Essa verdade, irmãos, confronta diretamente uma das maiores ilusões do coração humano, do seu coração, do meu coração. E qual é esta ilusão do nosso coração? Desde a queda no Éden, o ser humano luta para viver como se fosse autossuficiente. No popular, dono do seu próprio nariz, dono do seu próprio destino. Ele quer ser o centro da própria vida. Isso chama-se pecado. Nós queremos fazer isso. O ser humano deseja decidir tudo por conta própria. E assim resiste, nós resistimos, o ser humano resiste à ideia de depender de Deus, da dependência de Deus. Nós não queremos fazer isso. Mas a Escritura afirma repetidamente, irmãos, que a realidade é outra. A realidade é outra, bem diferente. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías comigo. Isaías capítulo 64, 8. O profeta Isaías, que é outro profeta, expressa essa verdade com grande clareza quando declara no versículo 8 do capítulo 64. Diz ele: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Reconhecer Deus como oleiro, irmãos, é o primeiro passo de uma vida espiritual saudável. É a primeira coisa que se espera. Isso significa admitir que a nossa vida não é resultado apenas das nossas escolhas, ou das nossas capacidades, ou da nossa vontade.
Nós somos criaturas, nós não somos o Criador. A criatura não pode dizer ao Criador o que ele deve fazer. A criatura tem que se submeter ao Criador. A nossa existência, irmãos, depende da graça, da vontade, do cuidado e da providência de Deus. Essa aqui é a verdade. Não somos nós que direcionamos a nossa vida. Nós queremos muitas vezes fazer isso. Nós queremos, como se diz, tomar as rédeas da nossa vida, mas nós não conseguimos fazer isso. E todas as vezes que nós tentamos fazer isso, nós damos com a cara na porta. Nós topamos o nariz com a porta e saímos todos esfolados quando tentamos fazer isso, quando tentamos conduzir a nossa própria vida e quando dizemos para Deus: Senhor, fique de lado, da minha vida cuido eu, fique de lado, deixa comigo que eu resolvo, Senhor, deixa comigo. Nos quebramos todo, nos esfolamos todos quando fazemos e agimos de tal maneira. Quando uma pessoa vive como barro nas mãos de Deus, ela reconhece essa realidade com humildade. Não sou eu quem determina a minha vida, mas a humildade me diz que eu devo ouvir de Deus, e que é Deus quem muda a minha vida, quem transforma, quem conduz a minha vida. Ela compreende que a sua vida pertence ao Senhor e não a si mesmo, porque o nosso pecado diz isso para nós, fica sussurrando no seu ouvido: você é dono da sua vida, faça o que você quiser, você é dono da sua vida. Na verdade, é outra criatura que assopra isso no nosso ouvido, e não é Deus. Ela aceita que Deus tem, a pessoa que é barro nas mãos de Deus, aceita que Deus tem autoridade para orientar os seus caminhos, para dirigir, conduzir os seus caminhos, corrigir os seus erros, perdoar os seus pecados e conduzir o seu futuro. Eu pastoreei uma igreja, minha primeira igreja, inclusive, no ministério, alguns poucos anos atrás. Tinha uma irmã, eu sempre gosto de citar essa cena dessa irmã, e ela disse uma vez uma coisa para mim, que num primeiro momento eu achei aquilo meio estranho, muito estranho. Ela disse: pastor, eu peço orientação para Deus sobre tudo na minha vida, tudo que eu vou fazer, eu paro, oro e peço orientação de Deus. Qualquer decisão que eu vou tomar, eu peço orientação de Deus. Inclusive, pastor, às vezes eu peço orientação de Deus para comprar uma sandália, se eu devo ou não comprar uma sandália. Eu achei aquilo, falei: puxa, mas isso está muito estranho, né? Para isso, sim. E por que não? E por que não? Por outro lado, irmãos, quando alguém se recusa a ser barro nas mãos de Deus, vive como, ao invés de barro, vive como concreto. Há pessoas que vivem como concreto nas mãos de Deus, endurece o seu coração contra essa verdade. Em vez de reconhecer Deus como oleiro, tenta assumir esse lugar de Deus. Essa pessoa acredita que a sua vontade é soberana, que ela sabe todas as coisas, o que é melhor para si mesma, que suas decisões são as melhores, são definitivas, e que ninguém pode moldar a sua vida. Essa atitude, irmãos, não é apenas um problema psicológico ou moral, é um problema espiritual profundo. O concreto espiritual se forma quando o coração humano se torna rígido, duro, diante da voz de Deus. E assim, vamos deixando de ser barro nas mãos de Deus para nos tornar concreto nas mãos de Deus. Entretanto, o exemplo perfeito da submissão ao oleiro não está em Jeremias, nem em qualquer outro personagem humano. O exemplo perfeito não está em Jeremias, não está em mim, pastor Roberto Mauro, não está em você. O exemplo perfeito
está em Jesus Cristo. Ele é o exemplo perfeito de alguém que se tornou barro nas mãos de Deus. Barro. O Filho de Deus viveu de forma absolutamente dependente do Pai. Mesmo diante do sofrimento da cruz, inevitável morte, ele orou dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, porque esta é a vontade humana, nós não queremos sofrer. Mas o Filho de Deus conclui: contudo, Senhor, contudo, como quem dizendo: Senhor, não me ouve não, Senhor, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Este é o maior exemplo que devemos seguir de pessoa como barro nas mãos de Deus. Jesus Cristo é o grande exemplo. Na vida de Jesus nós vemos o modelo perfeito de alguém que se coloca inteiramente nas mãos do oleiro. E a ele devemos fazer igual, imitar. O barro permite ser moldado, o barro permite ser transformado, mudado. Enquanto analisa o trabalho do oleiro, que trabalhava na sua oficina, o profeta Jeremias percebe algo importante. O vaso que estava sendo feito pelo oleiro apresentou um problema lá. O texto diz que o vaso se estragou nas mãos do oleiro. E você já viu, já deve ter visto algum filme com o oleiro trabalhando, o barro, o vaso rodando, e de repente aquele troço todo se desmancha, se desmorona. Foi assim que Jeremias viu. O barro se estragou, o vaso se estragou nas mãos do oleiro. Esse detalhe é fundamental. Ele é extremamente significativo. O barro não estava perfeito. Algo na sua estrutura não funcionou como o esperado pelo oleiro. Talvez houvesse uma bolha de ar ali, quem sabe. Talvez a forma tenha se deformado durante o giro da roda. O fato é que o vaso perdeu a sua forma. Nesse momento, diz o texto, o oleiro poderia simplesmente jogar aquele barro fora. Estragou. Ele poderia jogar aquele barro fora, pegar outro pedaço, outro torrão de barro e fazer outro vaso. Mas não foi isso que aconteceu. No verso 4, Jeremias diz que o artesão, o oleiro, tornou a fazer dele, do mesmo barro, outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Essa pequena frase, irmãos, revela uma das verdades mais consoladoras de toda a Bíblia. Deus não abandona o barro porque ele se estragou. Eu vou repetir. Deus não abandona o barro porque ele se estragou. A história da humanidade é, em muitos aspectos, a história de vasos que se estragaram, de centenas, de milhares, de milhões de vasos que se estragaram. O pecado deformou a vida humana. Aquilo que Deus criou para refletir a sua glória acabou sendo distorcido pela rebeldia e pelo egoísmo. Mas a resposta de Deus não foi descartar o ser humano, como se descarta o barro que estragou. Deus não descarta o ser humano. Deus não descartou o ser humano porque o ser humano pecou, porque o ser humano fez tudo errado e continua fazendo tudo errado. A resposta de Deus não foi essa, de descartar o ser humano. Em vez disso, ele decidiu iniciar um processo de restauração desse barro que caiu, que desmoronou, assim como o oleiro fez com o barro lá na sua oficina. Ao longo das Escrituras, irmãos, nós vemos repetidamente Deus tomando vidas imperfeitas e reconstruindo essas histórias. Literalmente, reconstruindo histórias. Abraão teve momentos de fraqueza. Abraão mentiu.
sobre a sua mulher Sara. Moisés cometeu erros graves. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu em pecado profundo diante de Deus. E Pedro, o apóstolo, negou o Senhor Jesus. Todos esses foram barros que desmoronaram. Ainda assim, Deus continuou trabalhando na vida deles e se tornaram, depois de transformados, depois de moldados pelo oleiro divino, transformaram-se em grandes do povo de Deus. Fiquem tranquilos, não é o arrebatamento ainda. Isso acontece, irmãos, porque o barro tem uma característica essencial. O barro pode ser remodelado, moldado, transformado, mudado. Contudo, esse processo depende de uma condição fundamental. O barro precisa permanecer maleável. A argila tem que ser maleável. Se a argila secar, se o barro secar, ele perde a capacidade de ser moldado. Espiritualmente falando, isso significa que o coração humano precisa permanecer sensível à ação de Deus, ao toque de Deus, ao gesto de Deus e à palavra de Deus. E é por isso que nós não podemos jamais nos afastar da presença de Deus. Quando uma pessoa se recusa a ouvir a palavra, quando rejeita a correção divina e quando resiste continuamente ao Espírito Santo, o seu coração começa a endurecer, assim como um barro começa a se endurecer. E é assim, é nesse processo, às vezes lento, muito lento, que o barro se transforma em concreto. O barro não se transforma em concreto da noite para o dia, assim. Isso leva muito tempo. Muito tempo não ouvindo Deus, muito tempo cometendo pecado sem ouvir e sem se voltar a Deus, muito tempo se afastando de Deus, muito tempo desmerecendo a comunidade, muito tempo desmerecendo a palavra de Deus, muito tempo desmerecendo a comunhão, muito tempo desmerecendo tudo que se trata a respeito de Deus. E assim, paulatinamente, lentamente, gradativamente, vai deixando de ser barro e assumindo ser concreto. A boa notícia, irmãos, a boa notícia do Evangelho, porém, é que Deus tem poder para transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Portanto, esta não é a última palavra. Mesmo aqueles que levaram anos e anos se endurecendo como concreto, Deus ainda continua tendo poder de transformar tais corações, porque Deus é poderoso, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bondoso, independentemente do pecado humano. O profeta Ezequiel descreve essa promessa com palavras muito fortes. Ezequiel 36, 26, diz ele: tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei, o que mesmo? Vocês se lembram? Coração de carne. Na obra de Cristo, nós vemos Deus amolecendo o concreto do pecado humano ao oleiro. Depois de apresentar a imagem do oleiro, Deus explica ao profeta o princípio que governa a sua ação na história. Ele afirma que suas decisões em relação às nações e aos povos estão ligados à resposta humana. Diz ele no versículos 7 e 8. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Essa declaração, irmãos, de Deus,
revela algo muito importante sobre o caráter dele, o caráter de Deus. O Senhor, nosso Deus, misericordioso e bondoso, não é movido por capricho ou por arbitrariedade. Seu objetivo não é destruir o barro. Deus não quer destruir o barro. Deus quer transformá-lo. Deus quer moldar esse barro. E é por isso que Deus tem falado, desde a criação, Deus tem falado ao ser humano, para que esse ser humano se volte para Deus. O trabalho do oleiro envolve pressão, ajustes, mudança de forma aqui, ali e acolá. Às vezes o barro precisa ser apertado, precisa ser refeito muitas vezes, e às vezes precisa ser reconstruído desde o início, porque está tudo errado, deu tudo errado, e precisa refazer tudo. Para quem observa de fora, o oleiro trabalhando, esse processo pode parecer confuso, duro e confuso, mas o oleiro sabe exatamente o que está fazendo. O oleiro sabe. Às vezes, nós olhando o oleiro trabalhar, a gente não entende. Igual a mulher que borda. Mulheres bordam. Quem borda? Aliás, tem uma música belíssima a esse respeito. O Tapeceiro. Se você não conhece, ouça essa música. O Tapeceiro. Quando a mulher está bordando, e o homem também, porque o homem também borda, não há nada de errado no homem bordar. Quando se borda, quando se olha do avesso, é uma maluquice, você não entende nada. É tudo sem sentido. Mas quando você olha do outro lado, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é colorido, tudo é certo. É assim que Deus faz conosco. Às vezes não compreendemos, às vezes as linhas estão todas emaranhadas e nós olhamos e não conseguimos entender, mas o oleiro divino sabe. É assim que o oleiro faz também com o barro. Às vezes não olhamos para o barro e não entendemos porque o barro está todo detornado, todo retorcido, todo desgranhado, desculpe o termo, mas o oleiro sabe o final, o que vai ser aquele barro. Assim também, irmãos, acontece na minha vida, na sua vida, na vida cristã. Há momentos em que Deus conduz seus filhos para e por caminhos difíceis. Quem aqui já não passou por caminhos difíceis? Por situações difíceis, situações complicadas, em que você olha e não vê saída, em que você olha e não vê solução. Quem nunca passou por situação assim? Mas a nossa vida é igual a um bordado, e Deus é o bordador. Quando nós olhamos do lado do avesso, não entendemos nada, é um monte de fios, todos emaranhados. Mas Deus está bordando a nossa vida do modo correto, nós não entendemos. Há fases na nossa vida em que precisamos de correção. Sim, nós precisamos ser corrigidos por Deus. Deus faz isso por amor. Não é porque Ele é um carrasco, é porque Ele nos ama. Há fases da nossa vida em que precisamos de correção. Há fases de perdas. Quem nunca perde coisas e pessoas? Relacionamentos, muitas vezes. Há momentos de provações profundas na nossa vida, ou de mudanças inesperadas. Nessas horas difíceis da nossa vida, o coração humano pode até se perguntar: por que Deus permite essas coisas na minha vida? Por que Deus está permitindo isso? O barro que confia no oleiro, porém, aprende a descansar na sabedoria divina. Agora está confuso, agora está difícil de suportar, mas eu sei que Deus está trabalhando
para que isso seja resolvido. Eu não sei o resultado, mas eu confio no oleiro divino, no oleiro do céu. Ele entende, a pessoa entende que Deus está conduzindo sua vida com um propósito maior, que nós não entendemos. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo expressa essa mesma convicção. Romanos 8, 28 diz assim, você pode dizer de cor, inclusive, talvez. Sabemos que todas as coisas cooperam, como é que é? Para o bem daqueles que amam a Deus, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas ruins. Essas coisas, esse bem que Paulo se refere, não é apenas conforto, né? As coisas boas, o bem não é conforto. Vejamos agora o versículo seguinte, que explica qual é o grande objetivo de Deus, versículo 29 de Romanos, porque a gente sempre só lê o 28, nos esquecemos de ler o 29. Então, o texto completo é assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho, conforme a imagem de seu Filho. Sim, queridos irmãos, todas as coisas, tudo que você passa, todos os nossos sofrimentos, todas as circunstâncias que nós passamos, todas as provações, tudo isso cooperam para o nosso bem. E qual é o nosso bem? Nos tornarmos parecidos com Jesus. Esse é o objetivo. Tudo que nós passamos é para que nos pareçamos cada dia mais com o Filho de Deus, para que sejamos tal qual a imagem do seu Filho. É por esta razão que Ele permite as provações. Portanto, querido irmão, querida irmã, o trabalho do oleiro, o trabalho de Deus tem um propósito glorioso, que é o seguinte: transformar o barro humano à semelhança de seu Filho. Então, o oleiro divino está, na verdade, nos moldando, nos transformando dia a dia, semana a semana, ano a ano, década a década. O Senhor, o divino oleiro, está nos moldando para sermos iguais ao seu Filho. É assim. Ao chegar na conclusão, que é o que eu faço agora, é preciso fazer uma pergunta que acompanha toda essa meditação. E eu queria dar sua atenção agora. Como você está se portando diante de Deus? Como você tem levado a sua vida diante de Deus? Como barro ou como concreto? O barro reconhece a autoridade do oleiro, se rende a ele e permite ser moldado e se permite ser transformado. O barro confia no propósito das mãos do oleiro. O concreto, por outro lado, é rígido, é duro, resiste. O concreto se recusa a dobrar-se. E quando se tenta fazer isso, o que acontece quando tentamos dobrar o concreto? Ele quebra. Então, convém que perguntemos: como eu estou me portando diante de Deus? Eu tenho sido barro ou concreto na mão de Deus? A verdade, irmãos, é que Deus quer nos transformar, Deus quer transformar você a cada dia. Hoje,
A questão que se apresenta é a seguinte: você tem sido barro, ou por causa da sua rebeldia, por causa dos pecados, por causa do esfriamento espiritual, do abandono à adoração pública, à adoração de Deus, e à vida com Deus, você está lentamente se tornando concreto. Como você tem vivido?